Chegamos ao final, mas eu tenho mais um recado para te dar. Tem um conceito final que eu gostaria de deixar aqui registrado. Passamos por essas 26 aulas, fomos trocando ideias sobre o material, fomos desenvolvendo o tema, fomos elaborando conceitos e trabalhando também no sentido dos estudos de casos para trazer um pouco para discussão ou colocar à mesa alguma experiência prática. Então a intenção aqui é não só trazer um material teórico, mas também alguma experiência que eu passei durante a minha carreira. Então eu resolvi ali, né, trazer algum fato empírico, né, o que ocorreu de fato, alguma experiência positiva ou negativa, porque nem sempre a experiência positiva é aquela na qual fica, a experiência negativa nos fala muito, né? Decidir o que não fazer é tão importante como decidir o que fazer, é o que eu penso. E também eu costumo dizer que eu não gosto muito do conceito, né? Isso é uma especificidade minha, né? uma decisão minha, de falar que é errando que se aprende, porque eu entendo que para aprender eu não preciso errar, né? Você basta seguir um percurso, um caminho e evitar os erros no máximo possível, porque imagina, errando se aprende. Se eu for aplicar isso no mundo real, eu pego um carro e saio andando por aí sem saber dirigir e causa um acidente fatal, eu não posso dizer depois que é errando que se aprende. Então tem um método e a forma certa de se aprender e tudo mais, e é preciso tomar cuidado com esse discurso. Mas é o que eu penso, tá? Errando que se aprende, é preciso tomar cuidado. No entanto, às vezes o erro acontece. E eu costumo dizer que é a mesma coisa de comprar um curso. Eu já cheguei a gastar dinheiro, né? Gastar efetivamente dinheiro por alguns erros que a gente comete, sejam pequenos ou sejam grandes. E o que eu quero trazer como experiência com isso, ou com essa ideia, é justamente falar de que às vezes você compra um curso caro. Por exemplo, você tomou uma multa lá porque você não observou alguma coisa ou fez alguma coisa errada, por exemplo, né? Então você diz assim, não é errando que você aprende, você comprou um curso um pouco caro, vamos dizer assim, né? Você comprou um curso, porque a experiência daquilo ali também depois vai te ajudar bastante. As experiências que eu tenho pessoais, ou na qual eu participo como profissional, porque às vezes não é eu que produzo ali o efeito, mas o efeito ele é produzido por um cliente, por exemplo, você pode perceber que você tem ou adquire experiência com terceiros, e a partir daquelas experiências você começa a transmitir essa informação para os demais. Justamente para quê? Para que o outro, aquele que venha após a fila, né? Às vezes tem uma fila ali, né? Aquele que venha até você possa, através das suas experiências empíricas ali, os fatos que você vai adquirindo, o corpo que você vai adquirindo. Eu falo que às vezes você tem que criar um couro de jacaré, né? Ficar com um couro grosso ali. Ou seja, você tem que ficar testado pelo mercado onde você está trabalhando. Isso só se faz no ambiente de trabalho, né? Num ambiente apenas teórico, você não consegue produzir os efeitos que é necessário. É o que eu quero dizer. E então, por isso, um dos objetivos é trazer aqui os estudos de caso, né, para que eu possa trazer à mesa e a gente discutir ali, ou eu possa demonstrar o que ocorreu, né? Então, às vezes as experiências são boas, às vezes são ruins, e, de novo, escolher o que não fazer é tão importante como escolher o que fazer, né? Saber qual decisão não tomar é também uma decisão importante, no sentido de que, às vezes, nós não sabemos qual decisão tomar. Mas se eu tenho a certeza de quais decisões eu não posso tomar, já facilita bastante ou reduz bastante ali o rol ou os caminhos a ser decidido. Você pode perceber isso quando eu tenho os tipos societários, e a partir desses tipos societários eu tenho que escolher um deles.
Se eu sei ali de todos eles qual eu não devo escolher por motivo A ou B, logicamente, a minha vida se facilita um pouco nesse sentido. Ou as chances de cometer um erro, elas são menores. Então, essa é a observação que eu quero trazer e também deixar aqui uma mensagem final no sentido de se tomar muito cuidado com as relações contratuais. As relações contratuais, quando elas não são muito bem fundamentadas, que muitas das vezes você quer ou faz ali um contrato de prestação de serviço, muito bem, se as duas partes assinam e tudo mais. Fica registrado aquilo. E desde que o contrato também seja formalizado com cláusulas substanciais. Isso não significa que um acordo verbal não seja contrato. É contrato. Tá? A questão é que fica um pouco mais difícil ali nas questões quando houver uma discordância. E eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas, o ser humano de uma maneira geral, tem uma tendência, isso é uma observação minha, também uma observação minha, não significa que seja uma verdade absoluta, mas que quando o ser humano ele tem uma espécie ali de prejuízo, ou sente que vai ter um prejuízo, a primeira coisa que ele tenta fazer, ou você pode ter passado por isso já, talvez você já tenha essa experiência, mas é que ele tenta responsabilizar terceiro. A gente chama de terceirização da culpa. A terceirização da culpa, nesse sentido, o que eu entendo dela é você é responsável por aquilo, mas como a coisa deu merda, eu tento culpar um outro. Tá? Mais ou menos isso. E por que eu estou dizendo isso? Justamente nessa conclusão. Porque quando você vai ali para o mercado e vai trabalhar, no caso aqui a intenção é que você ou vai abrir uma empresa para si, mas espero que você esteja fazendo esse curso no sentido de prestar serviço para terceiros, tomar muito cuidado. Porque às vezes o cliente ele te fala uma coisa, você entende aquilo, você até pergunta para ele, ele confirma, e lá no futuro a coisa dá um probleminha e aí ele põe a culpa em quem? Né? Eu acho que você me entendeu. Vou dar um exemplo. Vou fazer mais um estudo de caso aqui, o último estudo de caso. Um cliente me procurou e disse assim, olha, nós vamos adicionar mais um sócio. Tudo bem? Muito bem. Peguei toda a documentação e comecei a conversar com esse sócio novo. O sócio preparou toda a documentação, foi muito prestativo, fizemos tudo, decidimos o percentual. Chegou no momento de fazer o documento e assinar o documento, eu pedi autorização para os sócios. Lembra que eu já tinha passado por um problema nesse sentido? Eu falei num estudo de caso, e então eu precisava da autorização expressa de todos os sócios para poder assinar digitalmente e seguir com o processo. O que acontece é que o outro sócio não me respondia, né? Não me respondia. E eu fui tentando, eu preciso que você me passe por escrito, que você autoriza, tá tudo certo, e ele não respondia. Visualizava às vezes uma mensagem que eu mandava, não respondia. Cheguei para o sócio novo e disse, olha, o sócio majoritário que está na sociedade está te admitindo como sócio, não me responde. Pera lá, Leandro, que eu vou entrar em contato aqui. E ele entrou em contato com o sócio e aí ele me respondeu. Deu autorização. Não, autorizo. Tá? Fez autorização lá. Depois do contrato, ou alteração do contrato registrada, ele pede uma reunião. Fiz uma reunião com ele e tal. Falei assim, Leandro, primeiro ele veio mais ou menos assim, nossa, mas foi 10% para a sociedade, mas era 5%. Ele quis tentar me responsabilizar porque eu não perguntei para ele, mas aí não tinha jeito, porque, como eu disse, eu uso um software que forma um dossiê. Mas ele parou no meio do caminho ali, ficou assim, mas... E aí ele fez uma meia-culpa e falou, mas você me falou, né, você me perguntou. Nossa, aí ele caiu uma consciência e disse, então, tá bom, tá tudo certo. É porque eu tava pensando aqui, sabe como é que é?
eu acho que eu ia colocar ele com 5% e depois aumentava para 10%. Veja que muito por conta de eu ter um software, de ter ali registrado aquela nossa conversa, a autorização, tipo, eu autorizo, por exemplo, tá tudo certo com o contrato aqui, não tem problema nenhum, não houve uma objeção dele, é que ele desistiu antemão de me responsabilizar, ou seja, terceirizar a culpa. Quem é o culpado nessa situação? De não ter observado é o sócio, que está admitindo um novo, e por conta disso, ele flertou com a responsabilização. Depois ele desistiu e falou, não, é verdade e tal, eu devia ter te respondido, eu estava muito ocupado e tal. Então veja que é uma responsabilidade muito grande, você está mexendo com junta, com contrato, com dinheiro, com pessoas, com responsabilização civil que pode ocorrer aqui, e essa experiência que eu quero trazer, se eu puder dar essa dica, né? Abraça ela, observe bem, registre tudo, deixe tudo registrado, deixe tudo anotado, documente o máximo que puder, peça por documento, por e-mail, faça por onde amanhã ou depois, se alguém quiser responsabilizar a culpa ou terciarizar para você, você possa ali comprovar. Não é a primeira vez que eu tenho que ficar provando minha inocência, que é um saco isso, né? Você tem que ficar provando que você é inocente o tempo todo é um saco. Mas isso parte muito dessa relação contratual. As pessoas dificilmente elas vão assumir de primeiro que elas são responsáveis por aquilo que elas são responsáveis e tentam responsabilizar alguém. Quando não conseguem, aí ficam irritadas e tudo mais. Eu poderia dar milhões de exemplos aqui, tá? Se inscreve no canal YouTube, lá no YouTube, o canal Assessorando. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve. Eu geralmente coloco mais conteúdos lá, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu te espero no próximo curso. Um abraço.